quando nos Estados Unidos você tem um presidente que está tentando um segundo mandato, e esse segundo mandato aí, nessa tentativa, o presidente que está querendo uma segunda gestão, ele fica com menos de 40% de aprovação, duas coisas acontecem. Primeiro, três coisas. Ou ele vai perder quando chegar, tá? Ou o que acontece? Ou ele sofre ali um impedimento, beleza? Ou também o que acontece é que ele fica na esperança que comece um conflito ou comece uma crise sanitária, ok? As únicas coisas que podem salvar o Partido Democrata nesse momento é se acontecer um conflito internacional de grande escala ou se acontecer uma crise sanitária internacional de grande escala. E quando a gente olha o que está acontecendo, a gente vê que é exatamente isso, ok? Então, simplesmente, o que eu tenho falado para vocês desde o ano passado, talvez o ano retrasado, está acontecendo. Conforme a gente vai se aproximando do dia 5 de novembro, que é o dia das disputas pela Casa Branca, a gente vai vendo aí uma história, né, uma sombra de uma crise sanitária, de um conflito internacional de grandes proporções chegando, tá certo? Então, isso tudo que está acontecendo, a gente já tinha falado, você não foi pego de surpresa, beleza? Então, parece que esse cenário aí está realmente se colocando em prática, perfeito? O New York Times teve acesso a um documento classificado, ou seja, um documento mais sigiloso, em que um documento que foi liberado no mês de março desse ano e no qual o presidente Biden ele ordenou que as forças de defesa norte-americanas se preparassem para confrontações nucleares coordenadas com Moscou, Pequim e Coreia do Norte. Ou seja, olha só que interessante isso, ok? Beleza? Olha só que interessante isso. Você teve na live que a gente fez segunda-feira, eu falei com vocês sobre o CEO da Palantir Technologies. Palantir Technologies é aquela empresa do Peter Thiel, que era ex-sócio lá do Elon Musk no PayPal. E nessa informação que eu trouxe para vocês, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: os Estados Unidos estão à beira de um confronto em três frentes. Por que em três frentes? Contra Moscou, contra Pequim e contra a Coreia do Norte. E é exatamente a notícia que a gente fica sabendo agora. Aí a dúvida é, esse cara, o CEO da Palantir Technologies, que é uma empresa que fornece tecnologia para a CIA, será que ele é um bom analista de cenário ou ele ficou sabendo dessa informação que saiu no New York Times antes, né? Qual foi a informação então? Vejam só. Segunda-feira eu digo para vocês que um dos caras, CEO das empresas de tecnologia mais poderosas do mundo, que é a Palantir Technologies, fala que os Estados Unidos estão se preparando para um conflito em três frentes, com Moscou, Pequim e Coreia do Norte. Aí agora, no New York Times, a gente fica sabendo que realmente em março o presidente Biden ordenou que as forças de defesa norte-americanas se preparassem para uma possível confrontação coordenada nuclear com Moscou, Pequim, Coreia do Norte. Aí a pergunta que fica é, será que é por isso que Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, está vendendo as suas ações e colocando dinheiro no bolso, guardando o dinheiro, tá? Será que é por causa disso que o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon e também é o dono do jornal Washington Post, será que é por isso que ele tem vendido tantas ações e colocado dinheiro no bolso? Será que é por isso que o Jamie Dimon, que é o chefe lá do JP Morgan, vendeu muitas das suas ações, guardou o dinheirinho no bolso? Será que é por causa disso que tantos investidores poderosos estão vendendo suas posições e colocando dinheiro no bolso, guardando dinheiro? E eu não sei a motivação deles estarem fazendo isso, mas esse tipo de atitude são atitudes que nós vimos antes da crise de 2008, da crise do sistema imobiliário subprime, foi o que nós vimos também antes da crise sanitária de 2020 e é o que a gente está vendo agora. Será que eles estão se preparando já para uma crise generalizada?
Essa aqui é a pergunta, né? E isso é preocupante porque isso nos faz lembrar do filme O Mundo Depois de Nós. No filme O Mundo Depois de Nós, o que acontece? O dono daquela casa de praia, né? Que era um cara ali todo arrumadinho com a filha, né? Todo assim, alinhado, né? Aquele cara que era o dono da casa, e era uma mansão, né? Que a família alugou para passar uns dias na praia. O dono da casa, ele trabalhava no mercado financeiro e ele disse que ele tinha clientes muito grandes, inclusive clientes que eram do setor bélico norte-americano, né? O setor lá dos defense contractors, né? Que são aqueles caras que trabalham, aquelas empresas que fazem equipamentos bélicos para os Estados Unidos, né? Aeronaves, blindados e por aí vai. E nesse filme, mais pra frente, assim, perto do final, o dono da casa vira pra Julia Roberts e ele fala assim, olha, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Aí ela falou, por que você acha? O que estava acontecendo, né? Os Estados Unidos ficaram sem luz, sem água, sem internet, sem comunicação, né? Caiu tipo uma ofensiva cibernética que derrubou tudo, inclusive a eletricidade, né? E tal, os telefones por satélite, tudo. E aí ele falou assim, eu acho que eu sei o que está acontecendo, sabe por quê? Porque um cliente meu é um desses caras do sistema de defesa americano que investe muito dinheiro comigo e ele falou assim, o cara do nada sacou todo o dinheiro dele, botou no bolso e desapareceu. E virou para ele e falou, sugiro que você faça isso também, né? E isso que eu tô falando tá no filme O Mundo Depois de Nós. Só que a gente não pode esquecer que o filme O Mundo Depois de Nós ele foi produzido pela Higher Ground Production. E a Higher Ground Production é a produtora do casal Obama, né? Então isso aí é estranho. E nesse filme, o que o cara fez então? O cara era dono de uma corretora de investimento, trabalhava no mercado financeiro, e um cara grandão do sistema de defesa, ou seja, o cara grandão do sistema de defesa sabe quando vai ter conflito antes. O que ele fez? Ele sacou o dinheiro todo, botou no bolso e falou, meu irmão. Aí o cara falou pra ele, por que você tá sacando o seu dinheiro todo? Ele falou, não posso falar, mas tô sacando, tô saindo fora, tô sumindo do mapa, sugiro que você faça isso também. E aí o cara disse que não acreditou. E, 2 semanas depois aconteceu. O estranho é que nós estamos vendo isso também acontecer. Esses investidores grandes sacando dinheiro, botando no bolso. A gente está falando aqui de Warren Buffett, Jamie Dimon, Mark Zuckerberg, o próprio Elon Musk, o Jeff Bezos, né? Todos esses caras, Jamie Dimon, todos esses caras estão sacando dinheiro e botando no bolso. Ou eles estão esperando uma queda das ações para poder comprar barato quando cair, comprar ali na Bacia das Almas, ou eles estão se preparando para um negócio, um cenário meio Mad Max, né? Então, junto com tudo isso, a gente olha esse cenário, né? A gente olha isso que está acontecendo, você fala, caramba, estranho, né? E uma das coisas que traz ainda mais estranheza para esse cenário é o fato das ações da Lockheed Martin, que é a maior empresa ali do sistema de defesa americano, as ações dela estão com um pico histórico, ou seja, muita gente está colocando ali o dinheiro nas ações da Lockheed Martin, e se eles estão fazendo isso é porque existe uma impressão, uma sensação de que vai ter conflito, beleza? Agora, outra coisa que é muito estranha nesse momento é que lá nos Estados Unidos você tem ali um índice de volatilidade. O que significa o índice de volatilidade? Significa que a perspectiva de abalos no mercado, né? E o índice de volatilidade, que é o VIX, ele está nas máximas históricas. E os especialistas estão dizendo, eu acho que alguém sabe o que está acontecendo, tá? Porque alguns índices lá do VIX, das opções, né, do VIX, eles atingiram ali, os seus maiores níveis desde 2018, no Volmageddon, né? Que foi um evento que aconteceu em 2018, tá? Então,
o que que isso indica? Isso indica que a sensação de que algo estranho está chegando, ok? Então, o que que foi o Volmageddon, né? Volmageddon foi uma chacoalhada que aconteceu no mercado, que um episódio ali de chacoalhada no mercado foi desencadeado pela queda de vários ETFs de volatilidade curta, né? Desencadeando uma queda de mais de 1.175 pontos no índice da Bolsa de Valores de Nova York. Na época foi a maior queda diária de pontos já registrada para o mediador Blue Chip, beleza? Então, esse índice de volatilidade, ele está atingindo os maiores picos hoje desde o Volmageddon de 2018, tá? Só que o que o pessoal está dizendo? Poxa, nós estamos vendo os caras vendendo tudo e botando dinheiro no bolso. E depois, depois a gente está vendo ali as ações das empresas de defesa subindo. E o índice de volatilidade está lá no alto. Só que aí não aconteceu nada ainda. Por que tá previsão de grande volatilidade? Por que todo mundo está botando dinheiro no bolso, os grandões? Por que lá na Lituânia os caras estão botando um monte de concreto ali para proteger a entrada do país? Por que tem um monte de coisa acontecendo, mas aparentemente o negócio tá meio que normal assim, tá? Bruno Mendes está perguntando onde é que eu vi que esses caras estão sacando dinheiro. Cara, bota o nome desses caras no Google e bota assim, vendendo ações, que você vai achar isso tudo, tá? São notícias que a gente falou aqui em janeiro, fevereiro, março, abril. Notícias assim mainstream, tá? Não é difícil de encontrar essas notícias não, é bem facinho. Inclusive eu escrevi sobre isso na Gazeta do Povo na época, beleza? Então, se tá todo mundo tomando essas atitudes e nada aconteceu ainda, significa que alguém tá sabendo de alguma coisa, tá? Isso significa que algo estranho tá acontecendo, beleza? Então, vamos continuar aí, ficar de olho, porque são sinais estranhos. Sinais estranhos. É claro que a gente sabe que sempre que tem disputa pela Casa Branca, coisas estranhas acontecem.